Primeiramente, me desculpa, tá? Pela coisa de Skype e tal, pela conta, tá? Me desculpa por isso. Eu não sabia que isso iria acontecer. Então, foi Não, mal. não, mas assim, na verdade, a gente precisa ter o Skype, né? Porque tem várias pessoas que usam. Eu não tenho porque eu perdi o meu Hotmail. E aí agora, na hora que você me deu para entrar, eu fui entrar, consegui entrar no meu Hotmail. Então eu Ah, acho que eu consigo ter agora, né, acesso. uhum. Mano, o Quintal da Cultura tá fazendo 10 anos, velho. Isso deve ser incrível pra você, né? Você tá desde o começo no Quintal da Cultura? Desde o começo, desde o dia 18 de abril de 2010. E, na verdade, é que a gente começou meio ano antes. A gente começou em 2010, só que o programa estreou em 2011. Mas por que isso? Por quê? Vocês tiveram que gravar uma temporada inteira? Não, porque os testes foram feitos em 2010, do meio do ano para o final, e aí a gente teve, quando a gente vai estrear um programa novo na TV, existe uma coisa que chama programa piloto, que a gente grava o programa como se fosse ao vivo para saber como é que ele vai funcionar. E aí a gente assiste ele, arruma algumas coisas, cenário, figurino, enfim, é um teste, né? E aí Uhum. depois a gente estreia. Por isso que a gente começou antes. Aí tem a leitura dos roteiros, conhecer a equipe. Então tudo isso foi em 2010. Aí em 2011 a gente estreou. Uhum. E você faz mais de um personagem, né? Tu faz três, quatro personagens, né? Como que é pra Muito mais você? que isso. Muito mais quantos? Você sabe falar quantos? Bom, porque assim, a gente tem o Quintal da Cultura, que são os personagens hoje, o Ludovico, Doroteia, Osório, Quelô, Minhoquias e Ofélia, mas tem os Uhum. agregados, que no caso são alguns que o quintal, na verdade, é um grande quintal de brincadeiras. Então, os personagens brincam de ser outros personagens. Eu tenho a madrasta, eu tenho o papagaio do Vovovico e a Vovoteia, eu tenho o Calculino, eu tenho o Sabiosólio, eu tenho o mestre de comida, que é o Osório, tem o Conde Vladson, tem um monte. E aí tem também os episódios do Era Uma Vez no Quintal, que eu era o único que fazia todos os personagens extras, porque os outros atores faziam Ludovico e Doroteia, e eu fazia todos os outros sem estar de Osório. Então tem, nossa, muito personagem. E como que é pra você interpretar muito personagem e dar uma característica própria pra cada um? Deve ser muito complicado fazer isso, né? Deve ser difícil. Bom, e na verdade é difícil, mas é o que eu mais gosto, tanto no teatro quanto na televisão. Por quê? Porque para mim ator tem que se transformar. Eu gosto, para mim essa é a brincadeira. Então, por exemplo, no Quintal, no comecinho eu comecei a fazendo o Osório, na verdade não. Eu estreiei o programa por alguns meses fazendo só o Quelônia e a Minhoquias, que são bonecos manipuláveis com a mão. E Uhum. aí, eu lembro que no teste do Quintal, quando eu fiz o teste era para os bonecos. E eu lembro que o diretor me colocou fazendo um boneco com a mão e o outro boneco eu tinha que responder, só que com uma voz diferente para mim mesmo. Então eu era o quelônio na mão e a Minhoquias era a minha voz. Então eu tinha o texto aqui, isso era o teste. Eu não podia confundir as vozes. Então isso, e aí eu nunca tinha feito isso. E eu, no último dia, fiz, foi muito legal, tipo, foi fantástico mesmo, assim, modéstia bem à parte. Eu consegui uma coisa que eu nunca tinha feito. E isso me deixou muito contente. E aí foram surgindo outras coisas durante o programa, né? Várias personagens, e eu fui descobrindo que a minha voz, porque assim, quando eu tenho um personagem novo, eu vou ver qual é a Uhum. personalidade dele. A partir da personalidade dele, eu penso numa voz que possa trazer esse personagem. A partir da voz dele vem o corpo. E aí vem todo aparato físico, que é figurino, maquiagem, e aí ajuda. Mas sempre para mim é a voz. Vou dar um exemplo para você.
por exemplo, para fazer a Minhoquias, ela sempre que entra em cena, ela faz... Por que que ela faz isso? Para chegar e onde que a voz é encaixada na boca. E aí ela fala com todo mundo depois que faz isso. E aí tem o Quelônio. Ele é um jabuti, um senhor nordestino, e ele sempre começa com um riso. Por quê? Porque eu também acho onde é que está encaixada a minha voz. E aí isso me ajuda a falar e fazer como personagem. Então fica mais fácil de fazer. E é assim que eu faço com todos eles. E qual é o personagem mais complicado para você fazer? E, primeiro eu respondi essa, eu ia fazer duas perguntas, mas ia ser duas perguntas desconexas, então Tá. Qual é o personagem mais complicado para tu fazer? Eu acho que o Osório. Por quê? O Osório, quando eu estreiei com ele, primeiro eu estreiei os bonecos, alguns meses depois, eu acho que 6 meses depois, eu estreiei fazendo o Osório. E o Osório chegou para mim da seguinte maneira: o personagem não está criado ainda, ele é um menino amigo do Ludovico e da Doroteia. Tá, o que mais? Bom, vamos criando junto, falaram para mim. Tá bom, então vamos fazer o seguinte, eu desenho, eu canto, eu pinto, eu danço, vamos colocar essas coisas nele? Ótimo, eles falaram. Então vamos colocar isso nele porque isso ajuda, porque ele vai ser um menino que gosta de estudar, um menino inteligente, que gosta de artes. E aí, isso foi vindo, foi vindo. Só que quando eu estreiei, eu tinha todas as informações, mas eu estreiei, era o Jonathan vestido com uma fantasia. Eu não tinha ainda o personagem criado, porque a gente não teve tempo de fazer testes. Então, durante muito tempo, o Osório, por ele carregar muitas características minhas, é como se eu me revelasse através dele, e eu ficava com muita vergonha fazendo ele. Por quê? Quando a gente é ator, a gente faz personagens para fugir da gente mesmo. Eu, rosto limpo na TV, eu não me acho um cara interessante não me acho interessante para estar na tela. Então eu preciso de um personagem. E como o Osório tinha muito de mim, eu tive muita dificuldade. Às vezes ainda tem, mas hoje eu já consegui separar o Osório do Jonathan. Qual a outra pergunta, Lorena? A outra pergunta é: quanto tempo leva a maquiagem do Osório? Leva muito tempo ou não? Bom, eu estou fazendo em casa agora porque a gente está em isolamento e eu faço a minha maquiagem há 1 ano. Uhum. Eu sou maquiador, né? Então, assim, facilita para mim. Então, eu faço a minha mesma em casa sem problema nenhum. Eu levo em torno de 1 hora. Quando eu estou lá na TV Cultura, quando a gente está no estúdio, eu gravo o maquiador, depende do maquiador que faz, mas em média 40 minutos. Eu achei até que era mais. É que assim, no começo era mais tempo, 1 hora e meia. Mas a partir do momento que você faz isso todo dia, você começa a ficar mais prático, entendeu? Uhum. E as roupas? As roupas demoram? Por conta que eu sei que roupa, tipo assim, de cinema, TV, normalmente é muito demorada para colocar. Tem a roupa básica nossa, que é o figurino básico, né? Que a gente usa todos os dias. Não demora, não. É porque é o que eu falei para você. Como eu já faço automaticamente. Então eu já coloco. A primeira coisa que eu tenho que colocar é a meia, porque a meia é muito comprida, ela vem até o joelho. Depois da meia eu coloco a calça. Depois da calça eu coloco o suspensório para segurar a calça. Depois eu tenho que colocar eu tenho uma gola, que a roupa é toda separada, ó. Você consegue ver? Uhum. Ela não Sim. tudo uma coisa só, não é uma camisa inteira, não é um casaco inteiro. Então eu coloco essa gola separada, aí eu coloco a gravata, e em cima dessa gola eu coloco como é que chama isso? Um colete, que é preso só atrás, mas não tem fundo, e aí eu coloco o casaco e a gravata. Depois o óculos por último, porque o óculos tem microfone. E aí, quando a gente vai fazer outros personagens, tipo a madrasta, quando eu vou fazer o Caculinho, aí a gente coloca os figurinos em cima do figurino, só que o casaco, e aí tem sempre um
um assistente de figurino para pôr roupa na gente. Uhum. E você falou que o microfone fica no óculos? Por quê? Não deveria ficar aqui? Então, nós não podemos usar, nenhum de nós usa microfone na roupa. Por exemplo, novela, ninguém usa microfone aqui. Por quê? Os movimentos, eles vazam. Então, por exemplo, se eu mexo aqui, ele faz barulho no microfone. Então, por exemplo, novela, o microfone é um boom, não sei se você ouviu falar. É um cabo que tem um microfone na ponta, fica uma pessoa assim segurando de longe. No nosso caso da TV Cultura, como a gente se movimenta muito, e eu, por exemplo, não tenho cabelo, então não tenho como colocar o microfone na testa. Então, meu microfone é aqui do lado no óculos. Então, ele fica aqui do ladinho, tem um fio que desce aqui atrás de mim, entra aqui na minha camiseta e eles colocam a caixinha de som aqui na minha calça. Por exemplo, o Ludovico, a Doroteia, a Ofélia, eles têm o microfone aqui, ó, que eles têm peruca, né? Então o microfone fica aqui dentro. A Ofélia, como ela usa o cabelo dela mesma, eles colocam por dentro do cabelo e fica aqui. Você Tá disse vendo? que tem. Desvendando os segredos do quintal. Ó. Ah, cara, mas isso é bem interessante, mano. Tipo assim, isso é interessante, mas não incomoda você? Não, a gente já acostumou, né? Olha, para Mas... incomodar, tem muita coisa que podia incomodar a gente. Por exemplo, o microfone, a roupa é apertada às vezes, dependendo do que a gente coloca, machuca. Mas isso é uma coisa do teatro, assim. A gente quando está em cena, mesmo fazendo televisão, a gente esquece tudo isso e vai embora. Uhum. Você falou que antes o usuário era só você mesmo, e daí você se sentia envergonhado de fazer e tal. É, mas não é muito mais simples você na tela do que você interpretando um personagem? Sabe por que não é mais simples? Porque, por exemplo, no meu caso, todo mundo acha que ator é um bicho desinibido e que não é tímido. É o contrário. Eu sou tímido e a arte me fez descobrir um Jonathan que que se torna interessante para as pessoas porque é engraçado, porque é perspicaz. Isso que me trouxe foi a arte, o teatro. Só que quando você está em cena, por exemplo, eu tenho dificuldade de subir num palanque e ficar falando eu de Jonathan. Eu sempre vou criar um personagem, vou fazer alguma graça, uma comédia, alguma coisa assim, para chamar a atenção de uma outra maneira. Por quê? Porque é uma coisa de autoconhecimento, né? Eu sou um cara tímido, então, quando eu me via, quando eu assistia o Osório, eu falava, ai, esse sou eu, putz, isso aí eu não gosto, puxa, isso aí. Aí, quando eu tirei isso, quando eu consegui descolar do Osório, aí eu me soltei fisicamente mesmo, porque eu sou um ator de corpo, assim, eu preciso de coisas físicas. Então, aí eu me desapeguei. Ah, mano, tipo assim, é por conta que deve, tipo, mas você nunca fez teatro? O teatro ajuda muito, né? Nessa coisa do nervosismo, de estar com vergonha e tal. Não, então, eu nunca fiz TV, eu sempre fiz teatro na vida, a vida inteira eu fiz teatro. Ah, O que eu tô querendo dizer é assim, no teatro a gente tem sempre um personagem, uhum, entendeu? E ali, como as características do Osório foram minhas, eu que trouxe para ele essa coisa de dançar, cantar, pintar, era muito, era muito parecido comigo. Então isso que me deixava um pouco inseguro. Eu não tenho, por exemplo, toda vez que eu vou entrar em cena no teatro, 5 minutos antes eu falo por que eu escolhi isso. É nervosismo, é dor de barriga, eu não quero fazer. É sempre assim. E se você perguntar isso para 90% dos atores, todos têm isso. Só que quando eu piso no palco, ninguém me tira. Eu não quero sair, entendeu? Aí muda. É como se fosse um. É, um, é uma mágica. Eu entrei no espaço de cena, acabou. Aí eu perco a vergonha e vou embora. e são quantas câmeras para gravar tudo? São quantas câmeras que tem no estúdio? No estúdio, basicamente são 3 câmeras. Às vezes, quando tem alguma coisa especial,
Aí eles colocam uma quarta câmera até uma quinta câmera. Mas diariamente são 3 câmeras. Já em casa, como a gente está gravando em casa, a gente usa uma câmera só de celular para poder gravar. Uhum. E, tipo assim, vocês precisam fazer o marketing, né, tudo mais, vocês precisam gravar pro Quintal da Cultura, né? Vocês precisam gravar e tudo mais. Mas e quando a internet tá ruim? Por exemplo, tem um ator que ele tem uma internet muito ruim. O que que acontece? Ele é demitido por não fazer as coisas que o Quintal da Cultura tá pedindo? O que que acontece Você daí? está falando, você tá falando nessa gravação dentro de casa? Sim. Então, por exemplo, o ano passado a gente fez, eu acho que uns 5 ou 6 meses de lives. As lives eram toda quarta-feira, às 5 da tarde. Então a gente tinha um pré-ensaio 2 dias antes. E no dia da live a gente entra tipo. A live era 5, a gente entrava 4h30 para poder ver luz, para poder ver som e para poder ver se estava tudo bem, tudo ok. E geralmente estava. Quando eu percebi, porque assim, tem um período de internet tá muito boa, né? E quando vai acabando, né, o período para renovar, a internet começa a ficar um pouco caindo, né? Uhum. Já aconteceu uma vez comigo que eu falei, olha, gente, a minha internet está muito ruim, eu sugiro que outra pessoa faça no meu lugar. Aí entrou um outro no meu lugar, o Zé Du fez no meu lugar. Mas um dia eu estava fazendo a live e a minha internet caiu completamente. Então a gente sempre fez a live em 2, e aí, por exemplo, quando acontecia qualquer coisa com um, o outro assumia, tipo, sozinho, ia sozinho, porque ele já sabia que alguma coisa aconteceu. Até o outro voltar de novo ou não conseguir voltar. No caso, eu consegui. Agora, nas gravações aqui de casa, a gente teve um período que a diretora ficava num vídeo de celular com a gente, no Zoom, ensinando, dirigindo a cena com a gente, cada um na sua casa, e ela ia dizendo, agora você fala assim, olha isso, faz aquilo, blá, blá. Aí a gente gravava. E tinha dia que a internet estava muito ruim mesmo. O que acontece quando isso acontece? Quando aconteceu isso com a gente passou a gravar de casa e enviar para eles os vídeos. No começo eu mandava pelo e-transfer, mas aí começou a dar muito pau por causa de internet e a gente começou a mandar por pendrives. Mas assim, não acontece nada tipo, a internet está ruim, você é demitido. Não, isso não. A gente tem a gente está quebrando o galho em casa, né? Na verdade. Uhum. Então, a TV mandou uns equipamentos para a gente e a gente faz aquilo que a gente pode, porque em casa eu sou ator, maquiador, diretor, produtor, cabo-man, eu faço tudo sozinho, né? Então, e no estúdio você tem uma pessoa para fazer cada coisa. Então existe um companheirismo, uma paciência, porque a gente está sozinho em casa fazendo o trabalho, né? Enquanto a produção está numa outra câmera direcionando a gente. Então não Uhum. tem essa de ser despedido, não, isso não existe. Mas não tem ninguém para te ajudar dentro de casa? Não tem ninguém para te ajudar com a maquiagem e tudo mais? Não, eu faço tudo sozinho. Eu monto a luz, eu monto o cenário, eu faço tudo sozinho. E quem tá lá, por exemplo, a Helena tem um filho, então o filho às vezes ajuda ela, mas é tudo ela sozinha. O Zé Du tem a esposa dele que às vezes ajuda, mas ela também tá trabalhando no mesmo horário, entendeu? Então a gente faz sozinho mesmo. E quanto tempo leva para montar tudo? Nossa, deve ser muito demorado. Deve ser muito demorado. Ó, é assim, é o que eu te falei, no começo tudo é mais demorado, né? Antes, assim, logo no comecinho, ano passado, que a gente começou a gravar em casa, eu acordava, sei lá, a gente ia gravar 7 horas da manhã. É muito cedo, né? Porque daí eu tenho que acordar 5h30, 6 horas para fazer minha maquiagem para estar pronto às 7 para gravar. Então eu deixava tudo pronto no dia anterior. Cenário, luz, tudo. E assim, eu gravo no meu quarto. Então eu tenho que praticamente desmontar o quarto todo para deixar montado. Nesse momento agora, essa semana a gente voltou a gravar o quintal em casa, sem a direção, só cada um grava o seu em casa sozinho, a gente tem um roteiro e grava.
E aí, assim, eu acordo cedo, primeira coisa eu monto, então eu levo uns 30 minutos, não é mais tão demorado assim. Aí vou fazer a maquiagem de 40 minutos, boto figurino e gravo o dia inteiro gravando. E aí eu vou até umas 8 da noite. Ah, cara, me diz uma coisa. E antes do Quintal, tu fazia o quê? Tipo assim, tu fazia teatro e tudo mais, né? Mas tu já tinha ido pra TV antes? Ou não? Não, nunca tinha feito nenhum, não tinha sido ator de TV. Eu fui na TV Cultura uma vez apresentar um trecho de uma peça de teatro para fazer divulgação, mas nunca tinha feito nada na TV, fora isso. Fiz teatro, eu faço teatro, eu sou formado pela USP, eu faço teatro desde 1995, e aí era isso que eu fazia. Aí, antes de entrar no Quintal, eu dava aula como professor de artes numa escola pública lá no interior de São Paulo. Então, eu era professor de artes e ator. Era isso que eu fazia. Pera, tu é professor de artes? Cara, é incrível, mano. Incrível. E como que é? Sim. E quanto tempo leva pra você ser um professor de artes? Bom, contando tudo, no meu caso, eu faço artes Uhum. plásticas. Eu comecei fazendo arte, então, em, sei lá, 92, 1992, você não devia estar nem nascido ainda. Quando você nasceu? Eu nasci em 99, eu tenho 21 Ah, então, anos. tá vendo? Então, 92, ó, o velhinho falando. Em 1992 eu fiz, comecei garoto, assim, desenho, pintura e modelagem, fiz escola. Depois eu fui para dança, depois eu fui para o teatro. Aí eu fui para a USP fazer artes cênicas e continuei desenhando, pintando, blá, blá, blá. E aí me formei. Só que na USP, a EAD, Escola de Arte Dramática, ela é considerada colégio técnico. Ela não é formação como Uhum. terceiro grau. Depois da EAD, que eu fui fazer licenciatura em artes cênicas, fiz faculdade, e aí a faculdade de arte, para você ser professor de artes, dura 3 anos. E aí, Ah, por exemplo, se você é pintor, você pode se especializar em artes visuais. Se você é ator, você pode se especializar em artes cênicas. Se você é músico, arte da música. No meu caso, como eu sempre fiz de tudo um pouco, eu me especializei em educação artística, antes era educação artística, artes visuais e artes cênicas. uhum. Mano, eu reparei que, tipo assim, sua vida inteira você fez tudo relacionado a artes. E eu acho isso incrível. Desde pequeno tu já queria ser artista? Não, nunca quis ser artista. É que assim, meu pai tinha um escritório. Antes disso, eu tenho uma irmã mais velha que ela desenhava muito assim, e aí eu lembro, a primeira imagem que eu lembro de eu desenhando, eu lembro que ela tinha um caderno de desenho, e no cantinho do caderno de desenho ela tinha um recorte da Turma da Mônica, que ela colocou assim no cantinho, e ela reproduzia aquele desenho. E aí eu lembro que eu tentava fazer aquilo, e lógico que eu não consegui, né? E aí meu pai me dava uns livros ATA, uns livros de reunião que ele tinha, velhos, e eu comecei a desenhar nesse caderno, assim, eu desenhava com caneta. Batman, Robin, Super Amigos, eu adorava. E aí meu pai viu e quis me colocar num curso de desenho. Foi aí que eu entendi o que era arte. Aí que eu fui descobrir o teatro, a dança, a música. E aí, quando eu entrei no teatro, daí eu falei, opa, eu quero ser isso aí. Foi quando eu perdi a vergonha, entendeu? Porque a primeira peça que eu fiz era uma comédia, chamava. é, Gente, me sumiu agora da cabeça. Quem casa quer casa. E eu lembro, eu fazia um personagem que era um gago. E ele tinha que ser engraçado. E eu falava, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? E a gente ensaiou 1 ano. E aí eu lembro, primeira vez a gente apresentando a peça, que eu não conseguia dar o texto, porque as pessoas riam muito, o tempo inteiro do que eu falava. E aí eu falei, opa, esse negócio aí é bom. E foi quando aí eu nunca mais parei. Cara, e tipo assim, deve ser muito complicado por conta que nós, no seu primeiro teatro e tudo mais, você foi um gago, sabe? Tipo, você foi um gago, deve ter sido muito complicado pra você. Deve ter sido muito complicado.
É que assim, a gente ensaiou, a gente estava fazendo um curso, e a gente ensaiou durante um ano, e assim, eu lia o texto todos os dias. Aí eu ficava testando, treinando a gagueira, eu via gagos, isso foi um estudo bem bacana, sabe? E aí depois quando você vai repetindo, porque teatro é repetição, você precisa fazendo, até que aquilo fique orgânico para você. E aí você não pensa mais naquilo. Então, depois se tornou fácil. Uhum. Tipo assim, quantos personagens. Ah, inclusive, você já fez algum filme? Você tem filme do Quintal da Cultura? Do Quintal da Cultura, não. Eu fiz um filme que chama Tapete Vermelho, com o Matheus Nascergalli, Gorete Milagres. Foi feito, acho que em 2003. É um longa-metragem em homenagem ao Mazzaropi, com Ah, o que protagonista interessante. Matheus Nascergalli. Ah, e qual foi a diferença? Qual é a diferença de gravar um filme e gravar para TV? Qual que é a diferença? Tem muita? Tem sim. Por exemplo, é que no Quintal da Cultura, eu tô na minha casa, né? Então, Uhum. assim, eu tenho liberdade, eu domino, assim, nós quatro dominamos a cena, a gente se conhece, a gente olha um para o outro já sabe o que está acontecendo, entendeu? Se eu olhar para um ator e ele olha para mim, se ele perceber que eu esqueci o que eu tinha que falar, ele já improvisa e a gente segue. Agora, cinema não, eu tenho que falar bem, eu tenho que saber exatamente o que eu estou falando, porque eu não posso errar muito. Não pode errar, porque é uma câmera só, são muitas pessoas envolvidas. Então, por exemplo, nessa cena que eu fiz com o Matheus Nastergalli, era eu, o Matheus, a Gorete, um cavalo, o menino que fazia o filho do Matheus, um cara do boom, luz, enfim. E era uma cena meio externa, com luz do dia, e meio interna, porque era numa loja. Então, você não pode perder aquela luz dali, porque se passar uma sombra, uma nuvem na frente do sol, pode cair a gravação. Então, assim, você tem que estar pronto. Você tem que ir lá, Uhum. saber o seu texto. E eu fiquei bem surpreso neste, porque, por exemplo, eu achei que o Matheus, que é um cara de teatro, fosse ensaiar comigo, etc. Nada. Não ensaiou nada. Nada. Nem olhou para minha cara, vou ser bem sincero. Ele só chegou, falou o texto dele, eu respondi e gravou. Foi assim. E no Quintal, a gente tem uma generosidade muito grande, até com convidados. A gente tenta deixar o convidado muito tranquilo, a gente passa o texto e os atores também, nós quatro, a gente passa sempre o texto antes. Uhum. Até, até por conta que quando você deixa o convidado mais tranquilo, ele rende muito mais, né, mano? Ele rende muito mais também. E, inclusive, como que vocês fazem para deixar o convidado mais tranquilo? Por conta que às vezes o convidado tá lá nervoso e tudo mais, né? Como que vocês tranquilizam ele? Tranquilizem, não, eu falei errado. Tranquilizam. Bom, a gente tem contadores de história que vão fazer participações, a gente tem músicos, a gente tem, às vezes, atores que vão para fazer um personagem junto com a gente. A primeira coisa é sentar e conversar, como eu estou conversando com você agora. Por quê? Uhum. Para o cara respirar, ficar tranquilo, e aí, assim, a gente ensaia um pouco com ele, e antes de gravar, a gente explica como é que funcionam as câmeras com a gente. Então a gente explica, ó, essa câmera aqui vai pegar seu meio corpo, essa câmera vai pegar o estúdio inteiro, essa câmera vai pegar seu olho. A gente explica para eles, porque a gente está acostumado, mas ele não. Então a gente tenta é como se uma pessoa fosse na sua casa, você fala assim, ó, senta, fica à vontade, quer uma água, quer um café, quer um pedaço de bolo? É isso. A gente faz isso para a pessoa ficar tranquila. Ah, eu fiz também em 2000 e pouco, eu fiz uma participação, depois que eu estava no Quintal, em Chiquititas, lá no SBT. Ah, Eu estava no Quintal ainda, mas aí me convidaram, eu falei, eu vou. Hoje eu não estou gravando, eu posso ir. Aí eu fiz uma participação lá, porque eu queria saber como é que era gravar em outro estúdio, em outro lugar, em outra emissora.
Eu cheguei lá e foi a mesma coisa. Tava a protagonista, era eu e mais uma outra pessoa. Eu entrei, me posicionei, o câmera deu gravando, o diretor deu gravando, e assim, cara, a gente não passou o texto em nenhum momento. Ninguém falou para mim, ó, fica à vontade, precisa passar o texto, tá tranquilo, nada. Tipo, foi assim, ó. Eu acho importante isso, e em todos os lugares que eu for trabalhar, seja teatro, filme ou televisão, eu faço questão de que, se eu for o cara que já está acostumado, se tiver uma pessoa que está chegando, eu faço questão de. Isso faz parte do teatro, de receber a pessoa bem. Porque não é uma competição. Sim, A gente tem que estar tranquilo. Uhum. Inclusive, mano, minha mãe tá assistindo agora Tiquititas, minha mãe tá assistindo Tiquititas inteiro, e eu acho que ela já passou pela sua parte. E ela tá no episódio. Eu acho que tá no capítulo 360 e pouco. Ah, minha mãe tá no 270. Minha mãe tá no 270. Ela vai te ver daqui a pouco lá. Legal isso, mano. Isso é legal. Eu faço um policial que vai prender a. Esqueci o nome dela, da protagonista lá. Eu falaria pra minha mãe, mas minha mãe vai levar spoiler. Inclusive, mano, como foi gravar no Tiquititas pra você? Foi uma experiência muito boa? Você adorou gravar Tiquititas? Não foi boa. Não foi boa justamente por isso que eu falei para você. As pessoas não são receptivas. A protagonista não olhou para minha cara. A protagonista sequer perguntou: quer passar o texto? Que é o que eu estou falando para você que a gente faz no quintal e que eu faria com qualquer pessoa. A única pessoa, vou te ser bem sincero, a única pessoa que foi muito simpática comigo foi a produtora e um assistente de câmera. Porque assim, tem o câmera que fica lá filmando, né, focando em você. Então vamos supor que você é o ator, tá? Eu tô filmando você aqui. Aqui no meio tá a protagonista. Você sou eu. E aí, o câmera me deu um toque, porque eu tava lá atrás dela e eu tava me escondendo dela atrás da câmera. E eu não sabia, porque ninguém me falou. O câmera fez assim para mim com a mão, ó. Tipo, vai pro lado. E eu, como estava prestando atenção em tudo, porque é isso que a gente faz, eu presto atenção na luz, no som, em tudo. É esse o nosso treinamento de ator. Eu vi no canto do olho que o câmera pediu para eu afastar um pouquinho, eu afastei, ele fez um joinha e continuou a cena. Então isso é ótimo, entendeu? Mas assim, o único foi a produtora e o assistente de câmera. Foi legal. E por que tu acha isso? Tipo, não faz sentido tu não prestar atenção na pessoa que tá lá, sabe? Ela tá lá atuando, não faz sentido. Sabe? Na minha visão não faz sentido. Ela tem que dar atenção pra pessoa. Não, Por que será, né, mano? Por que será? Não faz sentido nenhum. ó, tem dois motivos. Um deles é que assim, a menina é protagonista, ela está muito concentrada no que está fazendo, muito preocupada com o próprio texto e ela não consegue perceber que tem uma outra pessoa que precisa também estar bem. Outra coisa em televisão existe uma coisa, não na TV Cultura, tá? Em televisão, novela, existe uma coisa de competição muito grande. Então, assim, eu sou protagonista. Então, você é figurante, ou você é um coadjuvante. Você tem que ter o máximo, você tem que saber o texto na ponta da língua. Eu não estou aqui para passar, eu não recebo para passar texto com você. É tipo isso, entendeu? O que para mim é muito ruim. Tem um ator que eu gosto muito que é o Tony Ramos. O Tony Ramos é um cara que qualquer pessoa que for atuar com ele, ele vai passar o texto, ele vai conversar com você, vai te deixar tranquilo, ele vai te dar dicas do tipo assim, cara, ó, quando for assim, fale um pouco mais alto ou fique nessa posição para você não fugir da câmera. Agora, se você pega uma outra atriz, que eu não vou nem citar o nome aqui, só vou falar o sobrenome dela, que é Vieira, aí você morre, porque a pessoa não tem paciência para passar texto. E ela mesmo fala isso.
eu sou protagonista, eu não tenho paciência com gente nova, com quem está começando. Eu acho muito triste, porque teatro é a arte do encontro. Então, assim, se eu estou conversando com você em cena, eu preciso minimamente ser receptivo. Senão, não faz sentido para mim. Faz sentido, mano. É tipo assim, é a mesma coisa no podcast aqui, mano. Eu sempre converso antes com a pessoa. Tipo assim, eu conversei com você de boas. Você viu, eu fui, tipo assim, mega receptivo com você. Te ajudei, fiz a conta até. Cara, eu fui mega de boas, mas se eu falo assim, ó, a gente vai gravar, daí a pessoa ela não fala assim, pô, mas eu não tenho Skype nem nada. Daí eu falo, tá, beleza, então cria uma conta aí. Tipo, cara, a pessoa ela já vai ficar desmotivada, sabe? Ela já vai falar, pô, mano, Sim, mas, tipo, eu tô fazendo um favor indo pra ir pra te ajudar e tal, e tu me trata assim, tipo, não vai ser legal, sabe? Então é por isso que eu acho que a recepção ajuda muito em tudo. Ainda mais por conta que a pessoa ela se sente mais acolhida, sabe? Ela se sente mais acolhida. E com é bem certeza. importante isso. E, e mano, Exatamente. qual é o seu personagem mais recente que tu fez? Qual foi o personagem mais. Tipo assim, tu já criou algum personagem? Já te deixaram criar algum? Ou não? Nossa, eu criei todos do quintal. Porque assim, a linguagem que a gente usa é a linguagem do clown. Eu não sei se você conhece, a linguagem do clown é a linguagem do palhaço, e ela tem uma especificidade que é assim, o clown é um pouco você olhando como se alguém estivesse te olhando por uma lente de aumento. É tudo você exageradamente. Então, essa linguagem que a gente usa permite a gente criar. Então, por exemplo, a madrasta, que é uma personagem super divertida que eu faço, adoro, a madrasta surgiu através de um improviso, entendeu? E às Uhum. vezes eles falam assim, ó, você vai fazer um chefe de cozinha. Ah, tá bom. Aí eles me mandam o texto, mas o personagem não está pronto, só tem o texto. Então, com aquele texto, eu crio o personagem. Então, ele vai falar francês, ele vai falar desse jeito, ele usa não sei o quê, ele se mexe de determinada maneira. Então, assim, aí eu vou criando. Eu acho, assim, eu não lembro, assim, o último que eu fiz, que eu já fiz tanto personagem. Ah, o último que eu fiz, que assim, além da TV Cultura, eu tenho meu canal no YouTube, para quem está te ouvindo aí, chama Canal do Uhum. John Faria. Tem o meu perfil do TikTok, do Quai, e o meu perfil do Instagram. No YouTube, eu tenho um personagem que chama Anacreto. Ele é um caipira, mas é um caipira muito sabido, que fala bastante coisa interessante, e ele foi o último que eu criei. E primeiro eu parto da ideia de voz, assim, sempre. Daí eu vou pensando, aqui eu vou colocar uma peruca, aqui eu vou colocar uma camiseta, vou fazer um bigodinho nele. Assim que eu faço. Uhum. E de onde vem os nomes? Por conta que Anacrépito não é um nome muito comum. Então, Pois de é, onde. cara, ó. Ah, Não, eu só ia repetir a pergunta. Não. Cara, eu tenho essa mania, mano. Eu faço a pergunta e depois eu repito, não sei porquê. não tem, Tipo, tem problema. é... Então, cara, de onde vem os nomes, mano? Ó, o Anacreto é um personagem meu mesmo, né? Então eu criei para fazer o meu canal no YouTube. Eu lembro, eu tava procurando alguma coisa para fazer, queria fazer um personagem e eu não sabia que nome dar para ele. E aí eu fico pensando nomes, sei lá, olho às vezes em sites, site de nomes. E aí de repente eu sou muito intuitivo, assim, eu não fico muito racional na coisa não, sabe? Aí Uhum. eu li esse nome Anacleto em algum lugar e eu falei, não, Anacleto, Cleto, que é o normal, né? Aí eu li Anacleto, aí eu acho que eu gosto da sonoridade do nome. E aí eu falei, como é que chama? Vai chamar Anacreto Papo Reto. Por quê? Aí eu coloquei Anacreto, porque ele é do interior, ele é caipirão. E no Uhum. interior, eu não sei de onde você é, mas eu sou de Taubaté, interior de São Paulo, a gente Uhum. a, a gente está muito acostumado a não falar L, fala tudo com R. Então, o que é Anacleto é Anacreto.
sabe? Aí Sim. ficou Anacleto e eu gostei. De onde você é, Lorenzo? Eu sou de Rio Claro, interior de São Paulo. Ah, Rio Claro. Uhum. Só que eu vim de Santa Catarina pra cá. Eu era de Balneário Camboriú, mas minha família inteira era aqui, Ah, tá. sabe? Então E isso se explica o seu sotaque. Você tem um sotaque ainda. eu tenho? Eu tenho? Tem. Qual que é o sotaque de Santa Catarina, aliás? Eu não sei. Eu não sei imitar aqui, mas tem uma. Bom, a hora que você fizer, eu repito para você ver. Beleza. Mano, aliás, em quanto tempo tu chega no estúdio e quando você vai embora? Quanto tempo tu fica no estúdio para gravar as coisas? Bom, ó, eu moro pertinho da TV Cultura, eu vou de ônibus quando eu não estou atrasado, eu levo 15 minutos. E aí, e aí eu chego 7 horas da manhã, a gente faz maquiagem, e aí eu espero os outros fazerem maquiagem, a gente entra no estúdio às 9. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. A gente fica 6 horas no estúdio. E aí vai pro camarim, se tiver reunião ainda, a gente fica um tempo, mas em média, 4 horas da tarde, eu tô chegando em casa já, quando é no estúdio. Uhum. E quanto tempo tu leva para decorar as falas? Tipo, e deve ser difícil decorar tudo, né, mano? Deve ser Ó, complicado. a gente grava em média 3 roteiros, quando é no estúdio, tá? Quando Uhum, é no claro. estúdio, ó, isso aqui é a quantidade de roteiros que a gente recebe. Tá vendo aqui? Uhum. Nossa. E aí, Nossa. é bastante. Mas assim, isso é pra gente ler antes, pra gente se enturmar com. Quando a gente estreou o Quintal, uma semana antes eu estava lendo, decorando, estudando, pesquisando. Como a gente vai se acostumando, o que acontece? A gente olha o texto e já fala, já entendi o que é. Então, assim, eu leio um dia em casa, faço a marcação das falas. Às vezes tem coisa que eu tenho que criar desenho. Então, aqui o Osório desenha tal coisa. Geralmente sou eu mesmo que faço. Então, faço antes de ir para o estúdio. E aí a gente chega no estúdio, faz tudo isso, maquiagem, né? Aí a gente vai para o estúdio. Antes de gravar, a gente sempre lê uma vez, passa uma vez com o estúdio, no estúdio para os câmeras verem, e em seguida a gente grava. Então, em média, a gente passa antes de gravar. Sei lá, Uhum. um roteiro tem 5 cortes. Então a gente faz no primeiro corte, gravou. Ensaio segundo, gravou. Ensaio terceiro, gravou. A gente não decora o texto todo de uma vez só. A gente vai por partes. Uhum. Por quê? Porque a gente tem muito roteiro para decorar. Se eu pegar tudo isso aqui e decorar num dia, é óbvio que a cabeça não vai guardar. Sim, mano, tipo. Com certeza a cabeça não vai gravar. Tipo, é muita coisa. Não, não dá, não. São 10 E. anos fazendo. Então, assim, a cabeça cansa. Então, você vai descobrindo jeitos de fazer de uma forma mais fácil. E é essa maneira que nós conseguimos. Uhum. E tem roteiro, mano. Às vezes, eu escrevo roteiro e tudo mais. Tem roteiro que. Onde os caras eles apagam a fala dos outros e só deixa a sua, só pra você ler a sua fala. No Quintal da Cultura é assim ou você lê todas as falas de todos os personagens? Não, nós lemos tudo porque a gente precisa entender a história completa, né? Então, por exemplo, uma das técnicas de decorar vamos supor, sou eu e Ludovico, o Osório e o Ludovico. Então eu vou ler todo o roteiro, eu tenho que pelo menos saber o contexto da palavra dele, qual é a última palavra dele, para eu poder entrar em seguida, porque senão eu não sei qual é a deixa. A gente chama isso de deixa. Então vamos supor, estou conversando com o Lorenzo numa cena, e aí a Uhum. deixa o Lorenzo vai falar, vou tomar café. Então eu tenho que estar atento a essa palavra sua, que aí eu vou falar, que bom que você vai tomar café, então eu também vou. Esse é o meu texto. Só que eu só posso falar depois que você falar o seu, né? Então isso se chama deixa. É um código para o outro ator falar o texto dele. E não é só para a gente, tá? Essa deixa é importante para o iluminador, para o músico, para o
pro cara da câmera, porque às vezes, assim, a gente tem 3 câmeras. Então, na hora que o Lorenzo falar, vou tomar café, a câmera 2 fecha na boca dele, virando a tacinha, ou a xícara, e entra uma música de suspense. Entendeu? Então a deixa é para todo mundo que está trabalhando. Cara, quantas pessoas que tem no estúdio com vocês? É mais de 20 pessoas? Ou não? No nosso estúdio, o quintal é o estúdio mais lotado. Não ficam só as pessoas que estão trabalhando, porque as pessoas que são de outros programas gostam de assistir o quintal, gostam muito da gente. Então, sempre tem 5 pessoas assistindo que não é da nossa produção, assim. Então, tá sempre cheio. Mas nós temos nós 4, diretor, assistente de direção, assistente de estúdio, iluminador, técnico de luz, 3 ou 4 pessoas de cenografia. Olha, no mínimo 20 pessoas. Cara, mano, inclusive, você não fica nervoso em, tipo assim, interpretar na frente de pessoas que não estão com vocês normalmente, que são de outros programas que vão lá ver vocês? Você não fica nervoso? Em geral, não. Não, porque é o que eu te falei, a gente está em cena, é como se a gente entrasse num mundinho paralelo e eu estou concentrado no ator, no texto e a gente vai. Às vezes, a gente tem aí alguém que a gente tem muito, que é muito fã, por exemplo. Teve uma época do Era Uma Vez no Quintal que entrou um ator para fazer com a gente, que é o Henrique Streuter, que fazia Chiquititas, era o pai do Jaime, e eu sou fã dele desde criança. Na hora que eu vi o cara, eu tremia, assim, ó. Aí, ele entrou no quintal para gravar com a gente. A primeira cena era comigo. Eu não sabia se eu fazia a cena ou se assistia ele fazendo. Então, assim, e aí, isso é muito legal, porque também te faz respeitar o outro, né? E se respeitar, porque você fala assim, caramba, olha só onde eu cheguei. Eu tô contracenando com o meu ídolo. E isso é muito legal. Isso é muito legal. E hoje eu sou amigo de frequentar a casa, sabe assim? Nós somos muito amigos. Isso é maravilhoso. Isso é ótimo, pô, mano. Deve ser incrível ser, tipo assim, amigo do seu ídolo. Tipo, Oh? você sabe a história dele, tu sabe tudo dele, sabe? Uhum. Então, Ó, deve ser. agora, peraí, agora eu vou fazer o sotaque que tu sabe a história dele, tu sabe tudo, né? Sim, agora eu entendi. É que eu não entendia. Normalmente as pessoas que são de outros lugares não conseguem ver o seu próprio sotaque, sabe? Só quando elas falam. Então, Sim. então, né, mas muito obrigado. Acho que foi a primeira vez que eu soube como é que é meu sotaque. E tem um cantadinho também, um jeito de falar que canta um pouco. Mas não é ruim, não, eu acho legal. Não é ruim, obviamente. Ó, Na verdade, de novo, ó. Não, não é ruim, obviamente. É legal, eu gosto de sotaques. uhum. Mano, tipo assim, qual foi tipo assim, o maior ator com quem você já interpretou? Com Bom, eu vou falar um ator e um músico. Foi Ah, o Pascoal da Conceição, que fazia o professor do Castelo Rá-Tim-Bum, que queria roubar o castelo. uhum, Tô tentando, sim, Doutora Abobrinha. E um cara. cantor que participou comigo, e nesse dia eu quase fui correndo pro banheiro, que foi eu preciso lembrar o nome dele agora. Lenine. Hum, O Lenine é nordestino, e aí eu fiz o Quelônio, que o Quelônio é nordestino, e o Quelônio cantou para ele um repente. Cara, eu tremia, mas. E era ao vivo ainda, hein? E eu fiz, mas tremi, viu? uhum. Mano, como que foi atuar junto com os caras do Castelo Rá Mano, ó, eu não vou negar, não vou negar. Quando pequeno, eu te confundia com o Marcelo Tasso. Com o Marcelo eu conheci ele, mas não trabalhei com ele ainda. Cara, mas deve ser legal trabalhar junto com o Marcelo. O Marcelo é incrível.
Marcelo assim, é incrível. eu encontrava com ele quando eu ia para o estúdio na maquiagem, mas com ele eu Uhum. nunca trabalhei. Agora, com o Pascoal foi super tranquilo, o Pascoal é super de boa, super, super sossegado. E o Henrique Streuter, que era o Tíbio, né, do Tíbio Peroni, também super gente boa, super tranquilo, assim, sem frescuras. E, cara, uma coisa que me chamou a atenção foi, tipo assim, quando você falou que pessoas de outro programa vão lá ver vocês atuando e tal. E isso significa que qualquer pessoa do estúdio pode navegar, entre aspas, em outros programas ou não? As pessoas que trabalham lá dentro, que assim, existe um protocolo, né? Quando eu estou Uhum. gravando, quando a gente está gravando, na nossa porta fica aceso lá escrito no ar, ou seja, está gravando. Então você não vai entrar. Claro. Mas entre a porta de entrada e a porta do estúdio tem um corredorzinho pequeno que tem uma porta de vedar som. Então, e tem uma janelinha de vidro. Então você pode entrar ali e observar. Quando você percebe que já gravou e está em ensaio, você pode entrar. As pessoas que são da TV, então, sei lá, alguém da produção do outro programa, ou um outro ator, ou um outro apresentador, eles sabem a hora que pode entrar, então eles podem ir lá. Às vezes a gente recebe visitas de funcionários de outras TVs Culturas, de outras cidades, e eles vão visitar a gente lá. E também recebemos visita de estudantes de, sei lá, rádio e TV, teatro, e aí é um momento onde entra todo mundo, eles esperam dar a pausa, eles entram, conversam um pouco com a gente, tiram foto e vão embora. Ah, pô, mano, interessante, por conta que, pô, eu conversar com vocês deve ser muito da hora pra eles até, deve ser muito importante. E, aliás, mano, você já foi em outros programas? Você já entrou lá pra ver como é que é e tal? Ou Claro, não? sim, fui no Roda Viva, qual outro que eu fui? Fui num outro que a gente que existia lá, que era, esqueci o nome agora, de programa de perguntas e respostas. A gente vai sempre que pode, assim. E o povo gosta de ver a gente, né? Porque o povo está acostumado a ver a gente na TV. Quando a gente entra caracterizado dentro do cenário deles, assim, eles ficam, nossa, olha lá. E a gente bate um papo e volta pro estúdio. Uhum. Só para avisar aqui, quando alguém manda uma pergunta, eu faço essa pergunta em tempos aleatórios, tá? Não faço no final, eu acho muito chato fazer no final, ter que esperar o podcast inteiro para fazer uma pergunta interessante, é muito chato. Então, Essas perguntas que você fez agora, elas são todas suas ou já são de pessoas que mandaram para você? são todas minhas, são todas minhas. Ah, Não, a pergunta que um amigo meu fez, ele mandou eu perguntar para você qual é a sensação de você fazer parte da vida de muita gente, da infância delas. Qual é a sensação? Lorenzo, ó, vou te contar que eu só percebi isso, que assim, o ano passado, com essa história do isolamento social, que começou lá por meio de março, assim, que eu tive que ficar em casa, porque assim, eu não parava em casa. Eu saio de manhã para gravar, daí à tarde eu ia para um curso, enfim, sempre Uhum. agitado, né? Então você não presta muita atenção. E eu não era muito voltado à internet, tipo, de TikTok, Instagram, nada disso. E aí, por causa de ficar dentro de casa, eu comecei a buscar outras coisas. Foi onde eu entrei no YouTube, TikTok, eu fiz meu podcast, que eu também tenho, faz favor do senhor ir lá depois, hein, no meu podcast. Eu vou. Uhum. Aí eu comecei a voltar mais para as redes sociais. E foi no TikTok que eu descobri o tamanho do programa Quintal da Cultura para as pessoas. Porque no TikTok você sabe que são mais adolescentes, né? E aí, eu lembro que um dia eu estava num restaurante e eu tinha acabado de entrar no TikTok e numa tarde, o meu celular fazia plim, 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 plim. Entraram mais de 8.000 pessoas numa tarde no meu TikTok. Aí eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo? O que é isso? E todo mundo falando assim, cara, você é referência para mim, cara, você me dá nostalgia, cara, você faz parte da minha vida, você fez a minha infância melhor, você me tirou da depressão, etc, etc, etc.
foi aí que eu tomei conhecimento do que era isso, assim. Mas, assim, obviamente que não sou eu, né? É o personagem, o Osório, em conjunto com os amigos, dentro do Quintal da Cultura, que é um programa colorido, cheio de música, arte. Então, mas é muito legal. Eu imagino que seja a mesma coisa que eu sinto, por exemplo, quando eu fui fazer cena com o cara que fazia Castelo Rá-Tim-Bum, que eu assistia, e que eu olhava para ele e ficava louco, assim, meu, é o cara do Castelo Rá-Tim-Bum. E assim, eu sou ator, eu sei que ele é um ator, mas a sensação que dava para mim é a sensação da criança que se encantava com aquele cara. Então eu acho que hoje, quando alguém me vê, quando alguém consegue falar comigo, assim, é essa sensação do, putz, o cara coloriu a minha infância, e que legal. Eu sinto que é isso, assim. Sim, mano, e tipo, isso é muito legal, por conta que quando eu chamei você aqui, muita gente veio falar pra mim, mano, ele fez parte da minha infância, mano, ele fez parte da minha infância. Você tá fazendo agora mesmo parte da infância da minha priminha. Você tá fazendo agora mesmo parte da infância dela. Minha avó, ela fica o tempo inteiro assistindo de manhã, você lá Mandou no um abraço para quintal. ela. Fala que o Osório mandou um abraço para ela. Vou falar, e tipo, isso é incrível, sabe? Eu acho isso Como é que é o maravilhoso. nome dela, de sua priminha? É a Ana Beatriz. Ana Beatriz, um beijo do Osório! E, tipo, isso, isso deve ser incrível pra você. E me fala, por que você só percebeu agora, sabe? Tipo, por conta que você teve 10 anos pra perceber, né, mano? Sim, mas então, é o que eu te falei, cara. A gente, assim, ó, a gente estreou em 2011. De 2011 para 2021, a gente teve uma mudança, principalmente com essa coisa de internet, que não existe. Quando eu comecei a gravar Quintal da Cultura, não existia o Instagram como tem hoje, tão forte, não existia TikTok. Era diferente. Então, assim, eu fui aprendendo a questão da internet no decorrer do tempo. E como eu te falei, o ano passado eu fiquei muito em casa, foi onde eu fui estudar a internet. Eu fiz curso de como fazer edição, como fazer podcast, como gravar no YouTube. Aí eu fui entender. E antes a gente ficava muito na televisão. Ah, televisão, cartinhas, você sabe que a gente recebe cartinhas no quintal. Mas mesmo assim, são cartas, eu não consigo ler todas. São milhões de cartas. Agora, no TikTok, numa tarde, 8.000 pessoas mandando mensagem para você, você lê na hora, né? Cada mensagem que vai chegando. Então foi por isso que eu demorei para ter essa noção. Ah, mano, um conselho, você deveria fazer curso também de marketing digital. Isso poderia ajudar muito. Com Você já certeza, pensou em fazer? com certeza. É uma coisa que eu gostaria, sim. E Porque para poder alavancar, né, meu Insta, meus trabalhos, né? uhum. Você tem esse Cara, curso? eu não. Tô fazendo curso de programação e eu também sou monitor de ONG. Eu também sou monitor de ONG. Da UDAM, a UDAM é da Unesp, e Uhum. eu ajudo mais de 40 pessoas a mexerem na internet, e isso faz 3 anos já. Fantástico isso, cara. Você trabalha com idosos? Não, eu trabalho com adolescentes, Adolescentes? de pessoas de 12 a 20 anos. Eu sei que o É, podcast é seu e que as perguntas são suas, mas como eu também sou apresentador, eu fico comichando de vontade de fazer pergunta também. Eu queria saber, só uma coisinha que eu vou te perguntar. Como surgiu o seu podcast? o meu podcast surgiu há 7 meses atrás. Por quê? Porque o meu incentivo era. Eu via muita gente muito talentosa e que não tinha voz. Então eu pensei, cara, eu vou fazer um podcast por conta que eu quero dar voz a essas pessoas, sabe? Eu quero ajudá-las, eu quero, de alguma maneira, poder transparecer elas melhores para o mundo todo, sabe? Eu quero ajudá-las, eu quero fazer alguma coisa. Minha vida inteira eu ajudei um monte de pessoas, sabe? Mas eu acho que eu posso fazer mais. Que E bom. daí, eu faço as lives também, né? Eu faço live no Facebook. E eu tinha medo de falar em público. Eu ajudo muita gente, mas eu tenho medo de falar em público. É, eu, eu já fiz eu já fiz uma palestra, pelo menos eu tentei, mas eu fiquei gaguejando o tempo todo.
Não, mas você fala bem, cara. Você tá aprendendo bem, então, porque você tá legal. É que assim, mano, eu também fiz o seguinte. Era minha primeira palestra e eu fiz um roteiro de 12 páginas. E eu pensei, bom, vou decorar tudo. Não decora. Não, Não porque decoro. nessa hora tem um monte de gente interagindo também, né? E me conta uma coisa, onde que dá para ouvir o seu podcast? No YouTube. No YouTube. Tem no Spotify também, mas no Spotify tá incompleto, sabe? Eu fiquei com preguiça depois de um tempo. Então, é que é muita Então, coisa, mano. É muita tá. coisa. Só pra ter uma ideia, eu pensei em fazer o podcast quando tava na edição 30, ou seja, eu tinha que upar 30 podcasts. E daí não. Inclusive, mano, eu já vi seu podcast, tá? Eu vi ele. Muito É? bom. Sim, muito bom. E, e tipo assim, eu faço pelo Skype porque eu tava vendo uns vídeos aí de como fazer podcast. Daí, cara, isso é equipamento caro. Os caras falam o seguinte, tem que ter 2 telas. Então eu falei, não, mano, não dá não. Vou Mas você fazer direto. pode, mas você pode fazer assim e só pegar o áudio. Posso? Claro que posso. Só que eu prefiro muito mais com câmera, sabe por quê? Ah. Por conta que daí a pessoa cria uma empatia maior do que apenas áudio. Ou eu tô errado? Não, é legal isso. Eu digo assim, por exemplo, eu participei de um outro podcast onde eu falava assim com a pessoa, ela me vendo, eu vendo ela, só que ele só usou o áudio pro podcast dele, ele não usa a imagem, entendeu? Sim. Eu sei lá, mano, eu ainda prefiro com câmera, mas por conta que eu gosto de interagir com a pessoa que tá na minha frente. Entendi. Aham. Sabe? E eu gosto que as pessoas veem, tipo assim, o tempo inteiro eu tô aqui, ó, mexendo a mão. Se, É, se, tá, se tá com áudio, a pessoa não vai ver isso, sabe? é verdade. Eu gosto disso, sabe? E eu também faço isso por conta que às vezes eu tô um pouco nervoso, ou por conta que eu sou ansioso também, então isso ajuda muito a conter. Inclusive, tu é ansioso? Muito ansioso. Muito. E como que tu lida com a ansiedade, mano? Olha, ó, você falou que eu estudei a vida inteira teatro, artes cênicas, arte, Uhum, né? Eu uhum, tive um período também que eu fui estudar outras coisas. Por causa de ansiedade, nervosismo, eu fui estudar terapia. Então, fiz formação em terapia corporal. Então, eu sou terapeuta corporal, massoterapeuta, trabalho com terapias naturais. E eu fui fazer uma formação pós-graduação em terapias vibracionais, que tem a ver com meditação, florais, cromoterapia, porque tudo isso ajuda também. E uhum, aí, eu fui descobrindo maneiras de controlar a ansiedade a partir daí. E é assim, aí você também tem outras coisas. Eu desenho, às vezes eu estou muito ansioso querendo fazer tudo ao mesmo tempo, daí eu paro tudo, deito, relaxo, e aí depois eu falo, opa, o que é prioridade aqui? Porque assim, é o que você falou, essa coisa da internet é muita coisa o tempo inteiro. Então eu tenho que ter conteúdo para o YouTube, conteúdo para o TikTok, para o Quai, para o Instagram. Aí eu tenho que fazer uhum, live. Aí eu tenho que gravar um monte de tutorial para o Quintal da Cultura. Enfim, é tanta coisa que chega uma hora que a cabeça ela não consegue mais. Então você tem que parar tudo e falar assim, opa, qual é a minha prioridade? E a gente só consegue isso quando consegue parar de pensar um pouco, que é o que uhum. os terapeutas falam. Silencia um pouco a mente. Na verdade, a gente não consegue, porque a cabeça o tempo inteiro está funcionando. Mas o silenciar é, o que eu preciso fazer agora de verdade? Senta, relaxa, respira, e assim, o que tem que vir de prioridade, vem. Entendeu? Aí você Uhum. vai. É como a gente tem que desligar de tempos em tempos, senão não dá certo. Por isso que a gente Eu, dorme. Porque se a gente sim, ficasse 24 horas acordado sempre, não dá. não dá, mano. Tipo assim, eu entendo essa coisa do relaxamento, só que pra mim é um pouquinho difícil. Além de ansioso, eu tenho déficit de atenção também, né? Então, pra mim é um pouquinho mais difícil. Ah, Então, é foda. Por conta que, né, déficit se distrai muito rápido. Tipo, muito rápido. E eu sou diagnosticado desde os meus 5 anos. Então, ah. então para mim é muito complicado, mano. É muito complicado. Mano, a gente já tá ficando aqui com. A gente já passou da 1 hora. Tem algum problema da gente encerrar aqui? Não, imagina. Mano,
primeiramente, velho, eu adorei conversar com você. Foi uma honra conversar com você. E eu espero que tu tenha gostado também. Gostei sim, e agradeço o convite. E quero assistir agora o seu podcast. Não conhecia ainda. Você não tinha passado para mim onde era. Agora eu já sei Não? onde é. Não? Agora eu já sei onde é. E aproveitar aí e convidar o pessoal para me seguir no Instagram, no TikTok e no YouTube. John Faria, canal do John Faria. Claro, eu vou deixar na descrição mesmo. Tá. Mano, então é isso, mano. E muito obrigado e boa noite, cara. Falou aí. Boa noite e até uma próxima. Até uma próxima. Tchau, tchau.